Bom dia, são 8h15, terça-feira, 25 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso realiza a sessão solene logo mais às 11 horas para lembrar os 61 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas, completados nesta segunda-feira. No dia 24 de agosto de 1954, enfraquecido politicamente, o presidente Getúlio Vargas concretiza o ato que pensou para salvar a sua biografia. Um tiro no peito. Saio da vida para entrar na história, resumiu em carta. O gaúcho de São Borja, líder da Revolução de 30, ditador do Estado Novo e presidente eleito em 1950, enfrentava forte campanha promovida por opositores, militares e empresários. O suicídio evitou a deposição. Ele seria expulso do poder pela segunda vez, seria deposto. E aí nós entraríamos no campo do imponderável. Eu tenho a impressão que haveria, como aconteceu com a morte dele, uma espécie de comoção nacional. Essa comoção que ocorreu a partir do momento que o anúncio do suicídio do presidente chegou aos ouvidos da população brasileira é que impediu por 10 anos que nós tivéssemos uma ruptura na ordem institucional brasileira. Ou seja, o golpe que deveria acontecer em 54 só veio ocorrer em 64. Para o historiador, Vargas foi adepto do pensamento positivista do século XIX. Portanto, não era exatamente um democrata. Aquela ideia de ordem como essencial ao progresso é alguma coisa que está muito introjetada em Vargas. Tanto que a parte mais promissora do seu regime é o período centralizador, que começou já em 1930 e que vai atingir a dimensão máxima a partir de novembro de 37. Quer dizer, aí com um Estado forte, um Estado autoritário, ele consegue governar o Brasil e lança as bases da modernização do país. Quando ele volta à presidência, eleito pelo voto direto nas eleições de 1950, é que ele vai demonstrar a enorme dificuldade de conviver com uma situação, digamos, de normalidade democrática. Ele não consegue conviver com um parlamento muito livre, muito atuante, e acaba o desfecho da crise da maneira trágica que nós sabemos, que foi o seu suicídio. Vargas deu grande impulso à industrialização do país e implantou os direitos sociais. Eu tenho a impressão que uma frase já batida, e que se dizia também na época, é absolutamente correta para definir Getúlio. O pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ou seja, mais do que ninguém, ele conseguiu fazer essa ponte entre o grande capital, inclusive dando ao capitalismo brasileiro condições de se desenvolver, mas ao mesmo tempo percebendo que esse capitalismo teria que ter uma face mais humana. E essa face mais humana ele traduz pela legislação social e pela criação do trabalhismo daqui a pouco. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também vai lembrar a morte de Getúlio Vargas. A reunião, que vai discutir o trabalhismo no Brasil, e está marcada para daqui a pouco, às 8h30. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. As compras de medicamentos por órgãos do poder público podem ficar mais baratas. É que um projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos quer reduzir a zero a cobrança de PIS/PASEP e de COFINS relativas à importação e à receita bruta de venda desses itens no mercado interno. Os impostos e as contribuições dos 10 medicamentos mais consumidos no Brasil variam de 18% a 27%. Essa medida, então, visa facilitar o acesso aos serviços de saúde e quer beneficiar as compras feitas pela União, por estados, municípios, além de fundações e autarquias mantidas pelo poder público, como é o caso dos hospitais universitários. Os senadores também podem analisar uma proposta que estabelece novos critérios de enquadramento dos municípios na região do semiárido. A ideia é que eles façam parte da área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Para isso, os municípios têm que atender às seguintes condições: chuva média anual inferior a 1.100 milímetros, índice de aridez e risco de seca. A Constituição assegura ao semiárido a metade dos recursos aplicados nos programas de financiamento do setor produtivo destinados à região Nordeste. André? Obrigado, Mariana. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na pauta da Comissão de Meio Ambiente está o projeto que muda a Política Nacional de Educação Ambiental.
Um dos aspectos é o repúdio à comercialização de peles de animais. Na Comissão de Educação, o primeiro item da pauta é o projeto que exige a comprovação da contratação de seguro como condição para a participação de atleta e treinador de futebol em competições. E a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiência pública para debater o projeto do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a formação de pessoas para a ciência, tecnologia e inovação, com enfoque no programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. Se você compara o impacto da ciência do programa em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, aí não está bem, porque podia ser muito melhor. Primeiro, a gente poderia ter pessoas por mais tempo, ainda que menos pessoas lá fora. O retorno seria maior formando cientistas. Segundo, eu usaria parte desse dinheiro para trazer cientistas de fora para o Brasil e não levar daqui para lá. Um cientista que vem para aqui, ele cria uma escola. O que vai para lá apenas volta ele formado. Então, Ciência Sem Fronteira é melhor com ele do que sem ele. Mas a gente poderia ter feito um programa muito melhor. A CPI do Futebol faz audiência pública hoje à tarde para ouvir os jornalistas Lúcio de Castro, do canal de TV ESPN, e Rodrigo Matos, do portal UOL. A CPI investiga irregularidades na CBF e na realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. A reunião está marcada para as 15:45. Na reunião da CPI do assassinato de jovens desta segunda-feira, especialistas protestaram contra a falta de investigação e a consequente impunidade de homicídios cometidos pela polícia no Brasil. A assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional trouxe uma pesquisa da instituição na favela de Acari, no Rio de Janeiro, que indica a ocorrência de execuções feitas pela polícia, mesmo em casos em que a vítima já estava rendida. Quando olhamos o perfil dessa vítima do homicídio decorrente de intervenção policial, vemos que ele é o jovem, negro, do sexo masculino e morador de favelas e periferias da cidade. Segue o mesmo padrão da vítima de homicídios em geral. Os dados da pesquisa do Mapa da Violência mostram que o perfil da vítima de homicídios no Brasil é o jovem negro do sexo masculino. Quando olhamos para a vítima da violência policial, esse perfil se aprofunda. 99,5% das vítimas são homens, por exemplo. A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Mineração fez uma audiência pública com empresários do setor. Eles defenderam a elaboração do novo marco regulatório, mas não querem aumento da cobrança de impostos pela exploração dos recursos naturais do país. A audiência pública reuniu empresários da mineração. Eles são contra o projeto do novo Código, que está na Câmara e foi apresentado em 2013 pelo Palácio do Planalto. Essa comissão é ainda mais oportuna em razão do projeto de lei 5.807, de 2013, que é a iniciativa do governo que pretendeu promover uma radical transformação nas leis brasileiras de mineração, e o fez de maneira, a nosso ver, totalmente inadequada. O projeto se apoia em fundamentos ideológicos, não tem execuibilidade prática e promoveria um verdadeiro apagão mineral no país por vários anos, caso fosse aprovado. Os empresários concordam com a criação de uma agência nacional da mineração, mas são contra mudanças na CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos naturais. Hoje, eles pagam um percentual sobre o faturamento líquido. Pela proposta do governo, o desconto seria maior sobre o faturamento bruto. De fato, o PL revela uma grande preocupação do Executivo em morder parte da renda da atividade mineradora, especialmente pelo mecanismo de compensação financeira, pela exploração dos recursos minerais, o CEFEM, que passaria a ser cobrado com base no faturamento bruto, sendo majorada em 33% na líquida máxima. Para os empresários, o novo código deveria abrir novos campos para a exploração. A área de indígenas, né? A questão da faixa de fronteira. A faixa de fronteira no Brasil ele equivale a 2 territórios do Chile. Existem ainda realmente muitas áreas bloqueadas à exploração mineral. E isso nós entendemos também que
seria objeto de uma discussão, até para, antes da gente começar a mexer em tantos pontos do Código, tentar, talvez, trazer esses assuntos à baila, né? O colegiado ainda vai fazer 6 audiências públicas até o fim do ano com empresários de diversos setores da mineração. O presidente da subcomissão, o senador Wilder Moraes, deve apresentar em novembro uma alternativa ao Código que está na Câmara. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.